ótimo. Assim começamos mesmo a horas. Como deve ser, pá, que gente civilizada. Eu bem gostava. Gente civilizada. Vou pedir que vão tomando as vossas cadeiras para retomarmos os trabalhos. Agradeço que voltem para a sala para retomarmos os trabalhos. Para não atrasarmos e para haver, sobretudo, tempo de debate com todos os oradores da manhã. E também por respeito pelas pessoas que estão a ver-nos online e que estão paradas à frente do seu computador à espera que os trabalhos retomem. Vou começar, está bem? Vamos retomar os trabalhos e a terceira apresentação do dia é da Marta Bernardes, que é responsável pelos programas de mediação e educação do Museu do Porto e que nos vem falar especificamente hoje de um projeto desenvolvido pelo Museu do Porto com as comunidades migrantes da Invicta, retomando, não é, a própria designação no resumo da Marta, e a sua intervenção intitula-se Sibila Bilingue, a lente escuta da alegria, breve reflexão sobre aproximação, mediação e criação em conjunto. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, David. Bom dia a todas, bom dia a todos. Perdoem-me roubar-vos do jesuíta e do pastelinho de nata. Eu prometo que tentarei manter os níveis de doçura. Meu nome é Marta Bernardes. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês. Está aí uma das minhas grandes cúmplices no Museu do Porto, agora assim chamado. A própria instituição de nome, hierarquia, nomenclatura, equipa, tem sido toda uma atribulação muito rica, muito combativa e muito interessante, não é a palavra, mas muito esclarecedora. Fazer-vos uma brevíssima história de como é que eu, que para vos explicar não venho da museologia, não venho da história, eu venho de uma série de outras disciplinas que são irmãs e que eu costumo chamar são a víscera de muitos dos trabalhos que se faz nas instituições de cultura e na sua mediação. A minha primeira formação é em Belas Artes, sou pintora de formação. A minha segunda formação é como cineasta. A minha terceira formação é como psicanalista, especialista em psicanálise infantil. A minha quarta formação, como vocês devem imaginar, não sou uma pessoa de ficar muito quieta a ver televisão. Se bem que gosto imenso, aconselho vivamente, está a passar todo o Seinfeld de novo. Isto para vos dizer que eu chego à educação como um último reduto de fazer política e de fazer transformação. Claro que também só cheguei a este reduto porque fui apanhando alguns seres com capacidade e com algum espaço político e financeiro para arriscarem, nomeadamente arriscarem perfis desta natureza. E eu refiro esta questão dos perfis desta natureza porque a verdade é que todos estamos a tentar inventar um mundo novo, a escola está a colapsar, os modelos de educação começam a ser postos em causa e as instituições de mediação cultural, de memória, de criação de identidade, com todos os problemas que eu tenho com estas expressões todas, são todas profundamente problemáticas.
mas de laço simbólico, de educação ou alfabetização visual, de alfabetização dos corpos, de alfabetização da relação cidadã. Todos nós estamos a ser convocados para uma discussão que é muito maior que nós, mas não deixa de ser engraçado que nós, os pubertanas, apesar do luxo, os pubertanas de uma estrutura governamental, que o somos, fazemos milagres, somos maioritariamente mulheres a fazerem milagres, sobretudo quem faz mediação e educação, que se formos rigorosos ou rigorosas é praticamente tudo, com todo o respeito, tudo o que acontece das paredes para dentro de um museu é salvífico. Mas aquilo que acontece para que os museus continuem a ter pertinência no tecido social e não apenas no tecido académico ou no seu cuidado, vamos dizer assim, objetual, material, de uma ideia de manutenção documental da história, que é importantíssima. A verdade é que a manutenção da sua pertinência para os corpos atuais, ela acontece das paredes para fora. E acontece com corpos que falam com outros corpos, que desafiam outros corpos. E esses corpos são maioritariamente corpos de mulheres, e são corpos de mulheres que, claro, na continuação de uma linhagem qualquer do que se pensa o que é a educação, se vocês olharem para a história, para a nossa estrutura educacional, vocês começam a ver que também só começam a existir homens nessa profissão maior, mas que ninguém quer tornar maior, que é ser professor. Os homens só começam a aparecer nos níveis mais elevados de educação. E, portanto, isso não deixa de ser um paradoxo, e paradoxo que, como nós, que trabalhamos em museus, em casas de cultura, sentimos também. Que é uma diferença entre a carne do trabalho, e desculpem dizer-me assim com este expressionismo todo, porque é a carne do trabalho. Fazer mediação é, obviamente, usar do que se leu, usar do que se estudou, mas é sobretudo um exercício das carnes todas, por mais estranhas que sejam, que chegam, que falam outros idiomas, que cheiram de outra maneira, que se vestem de outra maneira, ou que se vestem como nós, e é nessa relação de corpo a corpo que se ativam aquilo que eu acho maravilhoso, mas que são objetos zombie. Eu digo isto na brincadeira com os meus miúdos, trabalhamos muito com crianças, que é vocês pensem em todos os objetos que estão nesta sala como naves espaciais. São objetos que estão a precisar de ser superados, ou pequenos zombies, não é? De uma história, de uma narrativa, de alguma coisa que a desencripte e que nos faça viajar no tempo e no espaço. Portanto, elas têm uma dimensão de zombie que precisa de ser reavivada, não é? Claro que estas ideias não são nenhuma delas minha. Tudo isto vem porque há uma criatura chamada Nuno Faria, que é uma criatura com um certo espírito de risco, que me desafiou a pensar como é que numa cidade como o Porto, no século XXI, com vocês que trabalham nestas áreas há mais tempo do que eu sabem o quão de filigrana é preciso dominar para se estar numa instituição pública, gerir-se orçamentos, gerir-se expectativas políticas, gerir-se programas com relações com diretivas internacionais, diretivas europeias, até à realidade de como é que se ensina a senhora que está há 30 anos a cortar bilhetes que agora tem que falar inglês e tem que saber fazer um QR Code. Tudo isto parecem ridiculices, mas a política é transversal. E pensar hoje uma atualização ou um sentido para um museu, não sei se é mais vivo, mas pelo menos que nos seja mais pertinente, implica que encaremos com a mesma seriedade a Dona Rosa Amélia, que agora tem que falar inglês, com o último investigador que nos vem propor que o museu seja um lugar onde se caminha. Não é? Todas estas dimensões, por mais díspares que pareçam, em alguém que quer fazer mediação, alguém que quer fazer museu, estão em cima da mesa todos os dias. Pronto. Eu vou-vos falar de um projeto muito particular, chamado Sibila Bilingue, que eu quero dedicar a minha querida Mariana Jacó, que está aí, deixem-me dizer estas coisas com vaidade, foi museóloga do ano passado, não é? Olé! É uma das minhas grandes cúmplices e é das pessoas que mais têm apoiado este trabalho, que vocês vão ver que é bastante alucinado, de criar num projeto que primeiramente se chama o Museu da Cidade e agora se chama Museu do Porto, criando coisas muito divertidas, e eu convido-vos a isso, como vocês digitarem Museu do Porto na internet e irem ter ao FCP. Não é uma coisa de sumenos, faz-nos refletir exatamente o que é que acontece às palavras, o que é que acontece às identidades quando as queremos usar. Não é fácil. Nós achamos que as palavras vêm todas purificadas e que significam só o que nós queremos, mas não é assim.
e a Mariana é, deixa eu ver se eu digo isto bem, é chefe de divisão dos museus. Ou seja, ela é responsável por grande parte da equipa com quem eu trabalho, se bem que eu vou fazer-vos, como vos digo, uma partida. Vamos falar do Sibila Bilingue, obviamente, mas vamos perceber como é que o Sibila Bilingue só aparece, porque aparece dentro de um sonho maior, ok? E eu decidi mostrar-vos isto porquê. Vou-vos falar do que é o nosso projeto educativo e de mediação, que é um nome que eu odeio, mas para já é o melhorzinho que há, ok? Porque nem eu acho que estejamos a fazer educação, nem eu acho que mediação seja a palavra total para tudo o que fazemos, porque nós também fazemos criação. Ou seja, nós não somos só negociadores entre um saber estanque e alguém que vai receber esse saber. Nós estamos a colocar filtros, estamos a fazer, como eu vos disse, criação, política, pronto. Se calhar é um defeito de formação. Quero incentivar todas as colegas e colegas a empregarem artistas. Os artistas, filósofos, têm um treino especial e que nos pode ser muito útil para repensarmos as instituições de cultura. Porquê? Porque nós somos treinados ao longo de anos e anos e anos a desaprender. Nós somos treinados a estar preparados para o que não está montado. Estamos treinados a pensar que para a novidade e para o que ainda não está descoberto não há metodologia. Isto pode parecer tudo muito poético e muito Agostinho da Silva, mas não é. É concreto como uma maçã. Okay? A disponibilidade mental, os instrumentos do improviso, que alguém que se treinou como filósofo, que se treinou como artista, que se treinou como bailarino, que se treinou como pintor, como escultor, são profundamente úteis à altura de pensar uma coisa diferente do que está. Okay? É nesse sentido que, obviamente, não quero de todo, entendam isto não é ostracizar as companheiras que estudam História, não é ostracizar as companheiras que estudam Património, não é isso. É dizer que há uma aprendizagem de parte a parte a ser feita. Não é? Quem estuda desenho, quem estuda é ensinado a desolhar. E todo o programa educativo que eu vou partilhar com vocês, sobretudo para quê? Para vocês fazerem aquilo que eu tive tanta dificuldade em fazer, que é encontrar coisas para copiar e adaptar. A ciência da mediação e da educação em espaços museológicos parece assim uma coisa muito institucional, mas isto é uma coisa recentíssima, cujas metodologias estão a ser discutidas, estão a ser inventadas. Se nós pensarmos que museus como coisa pública têm pouco mais de uma centena de anos, não é? Como coisa pública, como coisa de acesso, como a escola, não é? São quase projetos irmãos. Pensar a educação e a mediação dentro dessas instituições é uma coisa ainda mais recente. E, portanto, o bom de se ter uma ciência recente é que se está a criar essa ciência recente. O mau é que a sua bibliografia, por mais que haja gente a escrever, ela é ainda muito imberbe. Sobretudo em relação aos desafios que nós estamos a enfrentar. Né? Estamos a enfrentar aquilo que eu vos dizia, o colapso das outras instituições democráticas à nossa volta, que eram nossas irmãs. E, portanto, o nosso colapso também, não tenhamos ilusões. Como é que se vive e se cria no colapso? Chamem artistas. É? Porque eles não têm a solução, mas têm o hábito de estar nesse ambiente. Ok. Vou dar uma vista de olhos rápida, então, ao que é o nosso programa educativo, porque ele tem duas questões, que são as questões que o Sibila Bilingue, o próprio nome, como vocês veem, já é um programa. Isto é outra coisa que nós fazemos bastante lá no Museu do Porto. Os títulos não são só títulos, são chaves de leitura e interpretativa para os projetos. Eu chamo-me Marta, se me chamasse Maria Isabel talvez não fosse a mesma pessoa. Porque apesar de tudo, Martas, há a do Fausto, a do Sérgio Godinho, assim que eu me lembro, não é? Se eu fosse Isabel, haveria a Rainha Santa Isabel, o meu campo de referenciais e de identificações seria outro. E portanto, um projeto que se chama Sibila Bilingue, o que é que ele quer? Quer brincar, obviamente, com a Agostina, quer brincar com essa dimensão da figura mítica feminina que vem das catacumbas do tempo e do espaço, trazer as boas e as más novas, mas também quer brincar com uma coisa que é muito complicado para quem chega ao nosso país e quer aprender a nossa língua, que são as suas sibilantes. Não é? Esta característica que o nosso idioma tem de ser um idioma de conspiradores. Há bocado dizia, já não sei se é o David,
que esta arquitetura onde nós estamos presentes agora, ela própria é muito próxima da língua portuguesa. A gente perde-se em recos e recovecos, é um espaço muito propício à conspiração. E o nosso idioma tem essa característica fonética que muitas vezes fascina, mas também afasta as pessoas que chegam e que vêm de outras raízes linguísticas. Ok, vamos dar uma voltinha e a seguir falamos do Sibila Bilingue. Eu do Sibila Bilingue não vou falar tanto porque há um pequeno vídeo que nós fizemos, em que vocês vão ver a equipa no seu traje de fato de treino, porque é assim que nós vamos para os espaços da comunidade trabalhar. O Sibila Bilingue é um projeto que convoca, faço uma pequena síntese, convoca 5 poetas para irem falar com 5 comunidades de migrantes na cidade do Porto. O Porto está ao rubro, como Lisboa, pelas melhores e pelas piores razões. Temos uma massa migratória como não tínhamos desde os anos 90, uma nova massa migratória de cidadãos de leste, uma massa migratória massiva e complexa do subcontinente indiano, Paquistão, Bangladesh, Índia propriamente dita. Temos uma migração muito interessante agora, que Lisboa começa a ficar insuportável do ponto de vista económico e também dos seus limites físicos. Finalmente, alguma comunidade africana. O frio, as tradições liberais conservadoras da cidade fizeram sempre com que a comunidade africana tivesse uma predileçãozinha por qualquer coisa que ficasse de Lisboa para baixo, e também muitas vezes por questões económicas. Era aqui que se chegava, não havia grande dinheiro para fazer mais quilómetros, e era aqui nos arredores dessa cidade que se fica. Temos uma massiva imigração brasileira, preparadíssima, ótima, e temos uma migração, como eu costumo dizer, uma migração contínua de espírito dentro das cidades, que é uma comunidade com quem eu tenho uma profunda relação e um profundo afeto, que é a comunidade cigana. Que ela mesmo quando está integrada, é uma palavra complexa, mas quando está colocada dentro de modos de funcionamento dos seus bairros sociais, são-lhes dados espaços mais ou menos ortodoxos da compreensão do que é o urbanismo para viver. A verdade é que há não só na sua narrativa identitária, como na própria natureza da vivência do espaço público e do contacto com o outro, esta natureza migrante. E, portanto, nós chamamos aos ciganos nossos migrantes de espírito, que eles aceitam com bastante simpatia a maior parte deles e delas. Bom, posto isto, vamos então. Pode ser? Como é que estamos? 15 minutos, está perfeito. Vou-vos fazer um voo rasante, vou-vos convidar depois a irem ao site, olharem para isto tudo, cortarem, adaptarem, olharem para os vossos contextos e perceberem o que é que se adapta, o que é que não se adapta. Como eu vos dizia, das coisas que eu tive mais dificuldade quando começámos a pensar este projeto há 3 anos e qualquer coisa, foi perceber que formatos lúdicos de encontro é que já estavam experimentados, que outros formatos é que ainda não estavam experimentados, que dentro dos formatos experimentados em colegas noutras instituições se poderiam adaptar ou não à história da minha cidade e às condições, como vocês vão ver, espraiadas de um museu que tem 17 núcleos, ou coisa pequenina, não é? Uma pequena linha de metro, vou-vos mostrar aqui. Meu querido Fernando, vamos lá ver, avança. Muito bem. Reparem só, isto que vocês veem ali, cada um dos pontinhos é uma das casas museológicas que nós temos para trabalhar do ponto de vista de conteúdos. E vai desde casas com características de casa-museu, com heranças privadas, como a Casa Marta Ortigão Sampaio, com uma herança linda porque ela é a sobrinha da Aurélia de Sousa e da Sofia de Sousa, e portanto uma casa de mulheres, com uma coleção de mulheres, até ao Museu Guerra Junqueiro ou a Casa do Infante, até 2 bibliotecas. Nós trabalhamos neste sentido muito radicalmente como na raiz da coisa, na Casa das Musas, que é a biblioteca e o museu, são uma instituição que funciona como parceira. A história do museu e da biblioteca é uma história siamesa e nós não fizemos mais do que tentar voltar a essa origem siamesa. Até coisas hipercontemporâneas como o nosso reservatório, que é um espaço em que se visita a memória arqueológica da cidade, mas num dispositivo que ele é também um dispositivo de trabalho. Convido-vos a visitar.
Vocês não sabem muito bem em que tempo histórico estão a entrar. Tem qualquer coisa de industrial, tem qualquer coisa de futurista, tem qualquer coisa de profundamente antigo. Era um antigo reservatório de água, também um espaço industrial, mas ao serviço da população. E, portanto, como vocês veem, utilizar a palavra, eu não vou utilizar a palavra esquizofrénico porque tem uma dimensão pesada e patológica, mas tem qualquer coisa de alucinado, eu acho que a palavra é esta. Portanto, pensar um museu como uma rede de pontos com vozes tão distintas e tentar que esta polifonia soe no mínimo afinada, posso-vos dizer que não é tarefa fácil. Eu trabalho com uma equipa maravilhosa de mulheres, tenho apenas 2 companheiros homens na mediação. No total, entre todas estas casas, nós conseguimos prefazer nos bons dias as 40 pessoas. Parece muita gente, mas se vocês virem que nós somos cerca de 17 espaços, é nada, ok? E pensando que nós temos às vezes, como por exemplo na Casa do Infante, que é uma casa muito querida na cidade, às vezes há 700, 900 criaturas por dia a virem fazer-nos visitas e a fazerem perguntas. Posto este lado, é óbvio que pensar uma cidade e pensar um museu implica no mínimo 2 perguntas gigantes. Que é, que cidade é esta? Olé, não saímos daqui. São muitas ao mesmo tempo. E o que é que um museu pode ser numa cidade como esta? Pronto. Em não respondendo a uma e não respondendo a outra, vamos respondendo. Okay? É nesse sentido que aparece o Sibila Biling, pensando que a cidade não é só o nosso património material e o nosso património de memória, é também, e numa cidade portuária como o Porto, Lisboa não é diferente, é também, vamos dizer assim, quase a força do eco dos seus fluxos. Okay? Aliás, se nós começamos a ver até a forma como o nosso sotaque, a forma como falamos, os nossos neologismos, tudo isso tem muito que ver com vou ser provocatória, sou do Porto, pá, um certo cosmopolitismo pacóvio. Não é? Uma certa abertura ao mundo e, ao mesmo tempo, um regionalismo e uma força qualquer do discurso identitário que me irrita profundamente, mas que não deixo de ser filho dela. E essa mistura é muito antitética, ao mesmo tempo é muito rica. O Porto é uma cidade, ao mesmo tempo, de grandes formalismos, de grandes colecionadores, de gente de muito dinheiro e de muitos movimentos de contra. É os punks, é a banda, é o stop, é os galerias independentes, é os pintores que não sei quê, ou seja, nós temos um grande movimento de poder assertivo e esse é o espírito liberal no seu lado mais direita e mais esquerda. Nós temos ao mesmo tempo um grande culto da individualidade, do seu percurso, do seu património, da sua história, não é? Uma espécie de substituição até da narrativa monárquica pela força inventora, mas que não é diferente do ponto de vista do manuseamento do status das coleções, das suas memórias, dos seus objetos, dos seus figurões, substituído pela grande burguesia da cidade, que ainda continua e é extraordinária, mas também é extraordinariamente combativa. E quer as coisas de uma determinada maneira. E temos toda uma série de outros fluxos de cidade portuária, de cidade que foi muito industrializada, que viveu grandes baques económicos e que tem uma universidade fortíssima, onde chega gente de todo o mundo, sobretudo universidades ligadas às artes, à arquitetura, às belas artes, à música, o que não deixa de ser interessante, uma cidade tão profundamente industrializada, e onde temos, na verdade, como grande arte, e aí é o grande ponto onde a Sibila Biling casa estas preocupações todas que o nosso serviço educativo foi trazendo, uma sensação de que o nosso grande património, apesar de nós termos tantos objetos, termos tantas imagens, de que o nosso grande património é literário. Ou seja, há esta sensação de que sim, senhora, o senhor Guerra Junqueiro tem uns objetos muito bonitos, umas coleções maravilhosas de arte sacra, mas o Guerra Junqueiro é poeta. Não é? E o Guerra Junqueiro é o poeta que o Fernando Pessoa disse que, enfim, tinha a grande obra literária e depois havia lá um rapaz em segundo lugar, honroso, que era um tal de Luís de Camões. Não é? Quer dizer, estamos a falar de uma cultura do património visual e objetual dentro de uma cidade, mas também de um país, nós podemos falar disso, que tem esta memória mais ou menos comprovada, eu acho que mais do que menos, de que o nosso património efetivo é um património literário.
e um património literário em país profundo de analfabetos, que é muito interessante, que é um património literário que afinal é um património oralizante. Ok? A gente mais ou menos sabe que tem grandes poetas, mas mais ou menos sabe-os porque a Amália cantou-os. Não é? Ou seja, como é que grande cultura e baixa cultura se juntam a partir de uma ideia, e esta é uma ideia que já vinha do Nuno Faria, de uma ideia de que o ar é verdadeiramente o que nós neste momento estamos a partilhar. Ele é muito próximo do trabalho que nós fazemos nos museus e em todas as áreas de cultura, que é manifestar o invisível. Não é? O ar é invisível, mas ele está aqui, senão já tínhamos caído para o lado. E é ele que permite a vocalização e permite que se faça até uma viagem transtemporal. Se nós pensarmos neste momento, façam esse exercício, não fiquem enojados, mas o mesmo ar que o senhor, vamos pensar assim num senhor engraçado, que o senhor Bonaparte respirou, é o mesmo que nós estamos a respirar. E as suas moléculas andam por aqui, assim como as moléculas dos dinossauros. Ok? Bom, alucinação à parte, vamos ao que interessa, está bem? Vamos pôr o vídeo, por favor, Fernando. E aqui me despeço. E até já. Sou a responsável pelos projetos educativos e de mediação do Museu e Bibliotecas do Porto. É uma posição que assumi há cerca de 3 anos e que me tem dado muito prazer. No seio deste trabalho que temos feito, como todo trabalho de educação e mediação em instituições de cultura, é um trabalho lento, invisível, é um trabalho de aproximação, de escuta, de perceber que lugar é este, o da dádiva, mas também o da recepção das relações com a cidade. Nasceu um projeto muito bonito, no início desenhado, sonhado por mim, mas que depois foi sendo rizomaticamente amado por uma série de criadores, a que eu chamei a Sibila Bilingue. O próprio nome tem uma dimensão poética que tem que ver com não só esta ideia da Sibila, que é uma figura mitológica de um lugar anterior à escrita e que traz as notícias verdadeiras do centro da Terra, e a ideia do bilinguismo, que é essa condição que tanta gente, quando chega a uma nova cidade, tem que viver plenamente. Portanto, o próprio nome é já uma chamada para o que se vai tratar no Sibila Bilingue. Sibila Bilingue é um projeto que tem como objetivo produzir pontes a partir da língua, da música e da partilha do espaço afetivo e social. Um conjunto de poetas, maioritariamente mulheres, ofereceram os serviços de escuta a uma série de comunidades étnicas, minoritárias, com uma grande tradição de migração na sua cultura, que são muito expressivas na cidade do Porto. As comunidades do leste da Europa, que sempre tiveram uma presença muito grande na cidade, o que foi ainda mais marcado com este fluxo da guerra da Ucrânia, que trouxe uma nova leva de migrantes daquela região da Europa para a cidade. O trabalho com os migrantes da sub-região indiana, mas que na verdade é muito múltiplo, pessoas do Bangladesh, da Índia, do Paquistão. A comunidade africana, que também é muito diversa, e alguma fala português e alguma não fala. Nós falamos a África como uma grande coisa, mas a África é múltipla, é gigante. Há a África muçulmana, arábica, a África profunda, a África dos oceanos, e essa África existe toda na cidade, e existe a que é da comunidade CPLP, e portanto a língua, apesar de ser um outro português, é o mesmo português, já nos fazia essa ponte, mas há toda a outra comunidade africana que fomos aos poucos escutando. Há também uma comunidade que é muito presente na cidade e que, não sendo migrante de facto, é migrante no estatuto e na narrativa identitária, que é a comunidade cigana. E, portanto, estas comunidades foram visitadas por estes poetas ao domicílio. Estes poetas, a partir do encontro, criaram uma série de textos que podiam ser cantáveis, ou seja, que se pudessem transformar em canções ou em coisas musicáveis, e que eram o primeiro material testemunho do encontro, porque o encontro é que é a coisa fundamental. Com a Orquestra Filarmónica Portuguesa,
de fazer esta união de universos. Ou seja, a partir de uma primeira escuta, produzirmos este material e este material ser misturado numa grande panela, ou melting pot, como se diz em inglês, que é uma ideia de cidade cosmopolita, de multirreferências, em que as linguagens se verdadeiramente misturam e se elevam. Ou seja, a ideia era que o universo da música erudita, o universo da escrita, vamos chamar assim, conceituada ou formalmente respeitada, ela fosse apenas uma ferramenta para que o encontro fosse um momento de festa, mas também de dignificação. E isto obriga a um grande exercício de humildade de parte a parte. E esse exercício de humildade, que é o exercício de aproximação e de escuta, é provavelmente a coisa mais premente que as instituições de cultura podem e devem oferecer às suas cidades e aos seus cidadãos. E sem condescendência e sem paternalismo sobre aquilo que é uma determinada exigência artística, com a convivência da efetiva diferença. Da diferença de origem cultural, da diferença de género, a diferença etária, a diferença de referentes culturais, a mistura da alta cultura com a chamada baixa cultura, o universo popular e oral com o universo escrito e organizado. E acho que, na verdade, o que há na Sibila Bilingue é um dispositivo para a alegria. A nossa primeira apresentação no final do primeiro ano, e vou falar especificamente do concerto na Praça do Marquês, ter esta impressão extraordinária, esta sensação incrível de estarmos a apresentar um momento artístico suportado justamente por estas influências, por estas outras culturas, e temos um público altamente diversificado que sentiu essa conexão e, sobretudo, que sentiu que estavam ali numa festa de comunicação, e é isso, é numa festa de partilha artística, e o facto de eu poder, de alguma maneira, ter algo a ver com o alavancar dessa festa e de participar nesse momento de diálogo e de alguma forma poder também apreciá-lo agora de um ponto de vista muito mais emocional, não é? Por estar lá e por estar a fazer isto acontecer. E não vou mentir, e o júbilo do próprio público perante o que estava a ouvir, isso foi extremamente recompensador. Eu sou Antônio Ribeiro, eu sou mediador social no Projeto Sibila, também assistente em várias frentes, né? O projeto tem uma equipe relativamente pequena, trabalho como consultor na área de impacto social e cultural. E acho que tive, né, esse grande prazer assim, de estar no projeto nesse primeiro ano. Um projeto que é desafiado, né, assim, por várias dinâmicas, mas que tem, acho que, muitos princípios interessantes. Assim. Acho que um dos princípios principais é essa valorização, né, da interculturalidade, e pensar nesse projeto acontecendo em Porto, né, uma cidade que tem toda uma história também né, intercultural, digamos assim. Eu acho que faz bastante sentido e fez bastante sentido, né? Acho que outro princípio interessante é esse interesse genuíno, né, em escutar as pessoas, né, de diferentes etnias, as pessoas das minorias étnicas que a gente escutou, com uma intenção de construir junto, a partir dessas escutas, peças musicais, textos, poemas, que não só representassem essas pessoas, mas também criassem essas pontes para que essas pessoas circulassem, né, se percebessem nos espaços em que o projeto estiver, nas apresentações, nos lugares onde a gente apresentou já no primeiro ano as canções e os poemas. Outro princípio interessante e muito importante é o direito à cidade. Acho que o projeto ele tem essa perspectiva, né, e traz, no exemplo da apresentação que o José citou lá na Praça do Marquês, essa lógica de direito à cidade. A minha vida é uma luta, por isso tatuei a ponte para sair e voltar a casa e a mim intacta. Desenhar com as tranças um coração onde a cicatriz possa curar. Entendendo que também todo projeto precisa de um tempo de construção, então embora a gente tenha tido um ano de bastante êxito no projeto, também foi uma experiência que nos trouxe muitos aprendizados e nos leva a querer um segundo ano do projeto com mais coisas, com mais avanços, com ampliação desses impactos positivos que o projeto já gerou. Acho que tem sempre um desafio que é ter intencionalidade e fazer chegar às diferentes pessoas que a gente quer envolver no projeto, né? Tem esse valor muito grande de ser um projeto intencionalmente focado e interessado nas pessoas, né? Desses grupos.
O fundamental neste segundo ciclo é que as aprendizagens do primeiro abram espaço para uma participação ainda maior e mais efetiva. Ou seja, se a participação foi sobretudo no primeiro ciclo do lugar da escuta, as pessoas deram os seus cotidianos, ofereceram o seu tempo livre, ofereceram as suas narrativas pessoais a muito custo. É preciso entender que a maior parte das pessoas vivem vidas com uma dureza cotidiana, que tudo o que nos podem oferecer é realmente uma enorme dádiva, sai de um voluntarismo que nós gostávamos até de, neste segundo momento, poder de alguma forma compensar monetariamente, falando de uma dignidade total, uma dignidade processual e uma dignidade na amostra de um objeto final. Mas a ideia é que lentamente o objeto que é partilhado com a cidade integre a fisicalidade, o saber, a presença destes elementos das comunidades de forma cada vez mais visível, para que a festa seja verdadeiramente uma festa diversa e que o acesso à cidade seja realmente multicultural e isso se veja nos corpos, não só de quem presencia, mas nos corpos também de quem oferece o trabalho artístico. Muito obrigada. Muito obrigado, Marta. E por fim, a última intervenção é dos nossos colegas, o Emanuel Sanches e a Vânia Mendonça, que nos vem falar do projeto do Museu de São Brás de Alportel, e a sua intervenção tem como título o Museu como espaço de diálogo, co-criação e empoderamento das comunidades. Bom, muito bom dia a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham online. Gostaríamos de agradecer o convite que nos foi endereçado e que aceitámos com grande satisfação para estar aqui hoje e partilhar aquilo que vai acontecendo a sul, neste caso concreto no Museu do Trás de São Brás de Alportel. São Brás é um concelho pequeno do interior do Algarve. O Algarve todos conhecem como uma região turística, especialmente pelo produto sol e mar, mas São Brás é um dos 3 concelhos que não tem praia. Para vos dar uma ideia, o alojamento que existe em São Brás corresponde a 0,1% do todo o alojamento do Algarve. Isto quer dizer que estamos fora dos circuitos turísticos habituais. Temos cerca de 11.000 habitantes, com uma percentagem de 15% de estrangeiros, que eu pensava ser elevada, mas após algumas comunicações aqui hoje, começo a pensar que se calhar não é assim tão elevada, e muito diversificada. E vocês já vão ver como é que isto se reflete na vida do museu, todas estas comunidades. O museu foi criado em 1986, ocupa este edifício, um palacete construído nos finais do século XIX por um industrial, um comerciante de cortiça, na altura em que houve um grande desenvolvimento desta indústria e que promoveu um grande desenvolvimento do concelho. E, através do trás, o museu vai contando a história social da região. Estamos a ver aqui a parte do jardim, das traseiras do edifício, onde acontecem muitas coisas. Para além das exposições temporárias e permanentes, acontecem muitas outras coisas no museu e até para além do seu horário normal de funcionamento. Agora, vou-vos mostrar que existe mais do que trás. Ainda ficaram estas. Avançamos depressa demais. Que chateio.
Peço desculpa, mas isto não está aqui. Que existe mais do que traz no museu. E temos também uma coleção de veículos de tração animal, uma exposição dedicada inteiramente à cortiça, que foi tão importante, a cozinha original do edifício. Agora até tenho medo de passar ao próximo. Os espaços. Os espaços do museu, podem ver que aquilo que temos... Vou ver se isto funciona. Aqui. O que temos, o espaço dedicado às exposições... Olha, não. É inferior ao espaço que dedicamos às funções sociais do museu. Temos as exposições normais, e vou-vos mostrar como é que isso funciona, mas é importante para nós dedicar espaço, libertar espaço do museu para as várias comunidades. Este é um modelo de gestão que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos e é um modelo em camadas, que nós chamamos em camadas de visibilidade. Isto também mostra que temos uma gestão horizontal, que tentamos envolver as pessoas o máximo possível, e é quase como uma radiografia do que acontece no museu, nestes espaços. É um esquema dinâmico, isto não é fixo, nós vamos sempre alterando, surgem grupos novos, surgem novos interesses, aumentamos o gráfico, outros acabam, é normal, faz parte do ciclo da vida, e então isto está sempre em alteração. Vamos sempre atualizando conforme o caminho que vamos seguindo. Identificamos 4 camadas, sendo a primeira aquilo que chamamos o museu normal, que é aquele museu que qualquer visitante tem contacto, das exposições, o inventário, os edifícios, a gestão museológica tradicional. E depois temos o museu do dia-a-dia, que é aquele museu que as atividades e as iniciativas das pessoas que frequentam o museu diariamente têm uma grande relevância. Temos o grupo de teatro, quer seja pelo fado, o clube de fotografia, o clube de jazz, e estas pessoas frequentam diariamente o museu. Noutro nível de visibilidade, é aquele museu um pouco mais profundo, é a atuação dos amigos do museu, o grupo de amigos do museu, e outros grupos que partilhamos espaços. São grupos externos ao museu, mas que encontraram ali uma oportunidade e um espaço para desenvolver as suas atividades. Dou-vos o exemplo da Associação Local de Defesa do Património e Ambiental, que por vezes é sempre persona non grata para o poder público pela sua atuação um pouco ativista ou de crítica. Eles encontraram ali o espaço no museu onde se podem reunir e levar a cabo as suas iniciativas. A Associação de Arqueologia também desenvolve ali as suas palestras, apresenta ali. O grupo de música tradicional da Ucrânia, ou o grupo de música tradicional portuguesa. Temos várias parcerias. Mais do que parcerias, eles fazem parte já do nosso espaço. Não são só coisas pontuais, são coisas que realmente fazem parte, contamos com eles. No nível mais profundo, é aquele museu, aquela camada que nós consideramos que é a camada estruturante e que é também o legado para o futuro. Tem a ver com o uso racional dos recursos, um sistema informático colaborativo, a museologia social, a rede de museus do Algarve, faz também parte. E dentro deste modelo criou-se um ecossistema. E do equilíbrio deste ecossistema é que resulta a sustentabilidade do nosso museu. Identificámos também algumas características principais que pensamos que o nosso museu é agregador, transformador, de alguma forma também inovador e que consegue talvez dar um novo significado aos espaços e um novo uso, tornando-o atual de acordo com as necessidades que constatamos na comunidade. Então, eu vou-vos mostrar aqui um pouco destas características. É agregador porque é uma entidade aberta ao meio onde se insere, consciente do contexto cultural
a que pertencemos. E lembrem-se, no início eu falei dos estrangeiros. Então, o museu é aqui como um ponto de encontro para estas pessoas, mas também, especialmente através do grupo de amigos do museu, conseguimos ter a colaboração das várias nacionalidades, que são mais de 20 nacionalidades neste momento, com um grupo de 1000 membros, 60 voluntários, que tratam toda a logística das suas iniciativas, que asseguram um programa cultural diversificado, de acordo também com a sua experiência e aquilo que pretendem mostrar e partilhar. 35 atividades regulares. Consideramos o museu aqui como uma âncora de vida comunitária. O museu, enquanto espaço transformador, da interação do museu com as comunidades, resultam relações muito significativas e muito interessantes. Porque, para além daquelas iniciativas ou atividades, que assim chamamos, que acontecem diariamente, temos também grupos de trabalho que têm vindo a desenvolver, quer investigação, a ajudar-nos a colaborar com áreas técnicas do museu, em várias áreas que são importantes para o desenvolvimento do trabalho também de investigação do museu e de assegurar que isso é feito. Temos um grupo dedicado ao estudo do património local, neste momento está a fazer um mapeamento da arquitetura. Temos um grupo que, através da fotografia, trabalha a identidade e a memória e que vão ter a oportunidade de conhecer em mais detalhe. E temos pessoas de diversas origens, com conhecimentos em várias áreas. Então, isto é sempre uma mais-valia para nós, recebermos essas pessoas, mas também para elas se sentirem úteis e de contribuírem para a comunidade. Então, o que é que será que nos impede de sermos, enquanto museus, instrumentos eficazes na transformação que queremos ver na sociedade? Fica a pergunta. Para inovar, nós apoiamos projetos individuais ou coletivos que, de preferência, consigam aliar a tradição com a inovação e que sejam sustentáveis. Um destes exemplos é as Palmas Douradas, que está connosco no museu há 9 anos e que é o trabalho simplesmente das fibras vegetais, que é um conhecimento ancestral, mas que ela conseguiu dar um novo design, novas utilizações, e com isso consegue-se projetar utilizando ali o espaço do museu e que para nós também é muito bom tê-la lá a trabalhar. Algumas destas pessoas, eu posso referir o caso de uma das pessoas que nos acompanha hoje. Ela mudou de casa para ficar mais próxima do museu. Então, isso diz-nos que temos alguma utilidade para estas pessoas e que é importante para elas serem mais frequentarem o museu, termos estes utilizadores. Então, se calhar, é a altura de atribuir novos significados ao museu, que não é o espaço intacto, inacessível, só para uma cultura de elite, mas que sim, que é um espaço aberto a todos e que todos podem contribuir e que tem ali, que nós chamamos de utilizadores. Temos os visitantes e temos os utilizadores. Os utilizadores são aqueles que vão lá frequentemente e que usam os espaços, e que são muitos. E também fomentar aqui e pensar o futuro. Podem ver uma aula de yoga numa galeria de arte, podem ver tai chi no nosso jardim, feiras que são sempre oportunidades de mostrar as várias culturas, quer seja no Natal, quer seja na Páscoa, vamos fazer. E é um espaço que queremos que seja seguro para ideias inseguras. E isto implica estar atento aos problemas das pessoas, aos problemas da comunidade, desenvolvermos este sentido de vizinhança, de conhecermos as pessoas, o que é que as preocupa, como é que nós podemos auxiliar a resolver os seus problemas, como é que podemos ser úteis para estas pessoas. E só dizer que percebemos que temos alguma utilidade quando as pessoas querem partilhar momentos importantes connosco, como depositarem fotografias da sua família no museu ou quando querem casar no museu. Isto reflete que realmente fazemos parte da vida das pessoas, mas que o museu faz parte da sua vida. Eles incluem isto como o local que é importante para elas e que querem partilhar. Isso é muito gratificante para nós
e é uma experiência que tem resultado porque temos muito poucos recursos e só com a participação social é que conseguimos fazer alguma coisa ou ter alguma expressão. Agora vamos apresentar um grupo em detalhe para que ficarem a conhecer, aqui com o Emanuel Sancho. Pronto, então, bom dia também, da minha parte. Eu ia só acrescentar ao que a Vânia acabou de dizer que não só muitas pessoas casam no espaço do museu, como até temos um lugar para as cinzas da cremação, pessoas que escolhem o museu para ficarem. Desculpem, talvez seja um pouco tétrico, mas é assim. Isso revela um pouco da função importante que o museu desempenha naquela terra pequena. Somos cerca de 10 mil habitantes e temos, com o tempo, vindo a ganhar uma certa relevância que está a avançar muito rápido. Eu não sei se a apresentação está. E estava eu dizendo que o facto do museu ter vindo a ganhar cada vez mais relevância no contexto da Terra e ganho algum poder, temos vindo a descobrir que acabamos por nos sentir competidores com os outros poderes, nomeadamente o poder político, e isso tem-nos criado alguns problemas. Agora parece que a minha parte vai começar com esta imagem. Pronto, então, depois desta primeira parte apresentada pela minha colega Vânia, nós achamos que seria interessante falar um pouco sobre um projeto que consideramos muito relevante para o museu. Já não se pode chamar projeto porque ele começou há cerca de 20 anos atrás e tem continuidade uma vez por semana, todas as quintas-feiras, entre as 3 e as 6 da tarde. Logo, ao fim de 20 anos, já não é um projeto, já é uma parte estrutural do nosso museu. Tem que ser com cuidadinho. De facto, o nosso ponto de partida começou há cerca de 20 anos, quando nos aproximámos deste conjunto de valores que chamamos de museologia social. Eu recordo-me que os fundadores do museu, o município local, nós não pertencemos à Câmara Municipal, somos parte da Santa Casa da Misericórdia. Nessa altura, quando o museu começou a funcionar, ele de facto foi montado, foi criado à luz e inspirado no modelo tradicional. Só que, não sendo a nossa terra um lugar turístico, nós descobrimos que realmente a nossa função, a nossa utilidade para aquela terra era de facto diminuta. Recordo muito bem, estamos num velho palacete, que há 20 anos atrás ainda estava em ruínas, tem sido a atividade cultural que tem contribuído para a sua reabilitação, mas eu recordo-me que as pessoas passavam em frente do museu mostrando algum receio de entrar, dentro daquela lógica do museu, lugar que atemoriza. E lembro-me até naqueles metros que era a fachada do museu, as pessoas aceleraram o passo para passarem rapidamente.
E a pouco e pouco nós iniciámos um processo em que passámos a perceber que era fundamental. Falta só abrir aqui um parênteses, que é este museu tem cerca de 5.000 metros de área, portanto tem um grande jardim, tem vários edifícios e só tem 2 funcionários, esta menina e eu. E tem muitos voluntários, como ela referiu. E, portanto, o que era importante era trazer as pessoas para dentro do museu, cativá-las, dar-lhes funções, desenvolver atividades que lhes sejam sensíveis. E a questão do património e da memória pareceu-nos fundamental. De facto, descobrimos que a memória anula as diferenças sociais e culturais das pessoas. De facto, algumas das nossas atividades ligadas à memória, nomeadamente o projeto de que vos vou falar, que se chama Fotografia, Memória e Identidade, encontramos muitas vezes o confronto entre o cidadão médio de São Brás de Alportel, que é camponês, um operário de corticeiro, e muitas vezes temos investigadores e gente que vem das universidades participar nessa atividade. E que muitas vezes aquelas 2 condições confrontam-se de igual para igual. Portanto, aquele operário corticeiro tem a sua verdade, assistiu aos acontecimentos, é uma testemunha presencial e, portanto, não tem qualquer receio de se confrontar com quem investigou, quem está nos arquivos, etc. Até passou-nos por lá um investigador que comentou que chatice termos testemunhas vivas dos acontecimentos de que estamos a investigar. De facto, o museu, ao mesmo tempo, mantém o seu lado de museu tradicional, portanto, tem umas reservas ricas, mas a ligação à comunidade tem sido de grande relevância para o museu. Cedo achámos que a exposição convencional era de certa maneira frustrante. Várias personalidades, como Mário Moutinho, que refere a exposição como o Jornal da Manhã, começou-nos a sensibilizar e, fundamentalmente, no nosso caso, o dilema do museu que queria ser útil, porque, de facto, o museu que era o nosso passado, nós descobrimos que, de facto, tinha pouca utilidade. O caminho da memória passou a ser o nosso. Temos aqui o grupo que, com algumas variantes, está sempre a mudar. Cerca de uma vintena de pessoas que se encontra uma vez por semana, desde há 20 anos para cá, e que se junta para ver fotografias antigas. O ambiente é este que aqui está, portanto as pessoas cedem-nos as suas fotografias, mas agora, há alguns anos atrás, o conceito deixou de ser esse, de cedem-nos as fotografias. Porque num certo dia, numa destas nossas atividades, um dos participantes disse que trago aqui uma fotografia da minha netinha e que gostava que colocasse na minha conta. E é o termo que usamos atualmente. Portanto, de facto, as pessoas depositam no museu, na sua conta de memória, as suas memórias, tal e qual como nós depositamos no banco o nosso dinheirinho. O ambiente é familiar, agradável. Implica uma participação muito ativa. Nós, no início, tínhamos o conceito
do profissional de museu, portanto, uma fotografia é um objeto implica um número de inventário, mas rapidamente eles pediram-nos, as pessoas começaram a dizer, nós queremos que seja a nossa família. Não, e então, rapidamente, acabámos por organizar aquele acervo por famílias. Neste momento, nós temos 600 famílias que depositaram os seus acervos familiares no museu, no total de 80 mil imagens. A profundidade com que estas pessoas que viveram os acontecimentos, que participaram, é tal que muitas vezes uma sessão de uma certa quinta-feira leva-nos a ocupar 3 horas com uma fotografia. Tal é o nível de exigência destas pessoas. Claro que durante a pandemia a atividade continuou, porque as pessoas assim exigiram. Temos este tipo de fotografia. A fotografia, nós temos um elenco de filtros com que analisamos cada fotografia, mas claro que o retrato é dominante, o retrato das pessoas, mas muitos destes acontecimentos que são, muitas vezes, preciosos para a história local, surgem no contexto. Agora voltou atrás. Pois eu devo ter dado aqui um salto. Bom, tenho que avançar. Não. Ainda não. Bom, mesmo sem as fotografias, a verdade é que, de facto, muito mais do que fotografias, isto trata-se da memória da localidade e nesta recolha chegam-nos uma quantidade extraordinária de documentos importantíssimos para a história da Terra. Eu agora gostava de... Este é o projeto, de facto atingimos números extraordinários de dezenas de milhares de imagens, mas gostaria de terminar com a síntese do que nós recolhemos, do que aprendemos durante este tempo. E então estou tentando encontrar... Eu penso que é uma pasta que diz final e como final. Emanuel e como final. Peço desculpa. Exatamente. Penso que... Se puser na primeira imagem, eu depois já irei avançando. Se calhar aproveitar para dar a informação que, claro que são todos muito bem-vindos quando nos quiserem visitar, mas se forem ao nosso site, tem lá um código QR que vos dá uma visita guiada ao museu, se quiserem conhecer os espaços, tem lá a informação. Passa? Não parece estar a querer passar. Não está a passar. Será que daí poderão avançar a imagem uma a uma, talvez?
São um conjunto de imagens, é só passar à seguinte, se for possível. Os resultados são tão impressionantes que até bloquearam. Pronto, então eu passo de facto, embora não... Podem ir passando. Eu depois dou sinal aqui. Estas imagens já surgiram. Pronto. Neste caso, a evolução urbana da localidade é um dos motivos de debate desta atividade. Só refiro que todos esses edifícios que têm setas já não existem, portanto, nos anos 50 foram demolidos para dar lugar a um largo central, mas na memória das pessoas está aquilo que nós chamamos também a genealogia do urbanismo. Portanto, desde que há memória, as transformações visuais, as alterações de fachada, as cores dos edifícios, etc., fazem parte da memória das pessoas e fica registada através desta atividade. Pode passar? O trabalho, o lugar é foi um centro importante de abegãos, fabrico de carroças, de veículos de tração animal e, portanto, é um tipo de imagem que nos aparece com muita frequência. Pode? Temos atualmente na nossa exposição uma das componentes da nossa exposição principal, Engrenagens do Tempo, tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. E a nossa equipa FEMID, mais ou menos 20 pessoas, andaram de casa em casa recolhendo este tipo de fotografia, onde os seus antepassados participaram na Primeira Guerra Mundial e que, mais do que memórias de família, são documentos de grande interesse para a localidade. Pode. Um grupo de teatro, dentro dos nossos procedimentos, é extremamente interessante analisar num grupo de teatro, quem pertencia ao grupo de teatro, se eram todos gente urbana da localidade central, São Brás de Alportel, será que vinham do campo, será que vinham dos arredores, e portanto é outro tipo de imagem que nos surge. Pode. Os documentos, dentro desta lógica de conta corrente de memória, a certa altura passou-nos a chegar documentos, cartas pessoais, como é este o caso, ou então, dificilmente se lê, mas é uma carta em que um rapaz pede namoro à menina Maria Luísa. Ou seja, outro tipo de documento que nos aparece é recortes de jornais, quando estes são muito relevantes para as pessoas. Neste caso, este teve muito interesse, porque nos chegou naquela altura em que estávamos no pico dos refugiados que vinham da Síria, que atravessavam o Mediterrâneo. E esta pessoa que trouxe este recorte de jornal teve o seu avô faleceu exatamente no percurso inverso, quando do Algarve se emigrava como refugiado para Marrocos, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Portanto, desenvolveu-se aí um debate muito interessante sobre, que desmistificou muito o medo que muitas pessoas tinham de um momento para o outro serem invadidos por pessoas que vinham de outras culturas e de outras terras. E afinal, nós fizemos exatamente a mesma coisa, os nossos avós fizeram exatamente a mesma coisa. Pode?
portanto, isto é o filtro de análise de cada fotografia. Normalmente nós passamos por cada imagem, passamos por todos estes filtros que aqui estão. Portanto, há uma infinidade, um número muito grande de abordagens possíveis, e estas são as que nós usamos frequentemente. Pode? Por último, queria apenas dizer que no fim deste percurso, são cerca de 20 anos de museologia social, nós temos algumas notas, coisas que fomos aprendendo ao longo do tempo. E 2 palavrinhas sobre cada um. Museu como laboratório social. Consideramos que o museu pode ser um laboratório social, um lugar onde se podem experienciar coisas novas, um terreno propício para promover a mudança. Depois temos a distância cordial em relação aos poderes. Como referi anteriormente, há aqui um denominador comum nas nossas palavras, que é a procura pela autonomia, pela liberdade, que cada vez nos é mais necessária e cada vez sentimos também que nos é, de certa maneira, retirada. E então, sendo o museu um espaço de liberdade e autonomia, ele deve afirmar-se como uma fonte de poder. Museus, com os seus movimentos escolhidos, não são instrumentos de mudança. O terceiro memo diz que museu atento às necessidades das pessoas. O dilema do museu que queria ser útil, que era o nosso dilema. O museu local de encontro e socialização, mas também de abertura de horizontes, de reivindicação, de debate, de crítica social, de denúncia de injustiças. Depois temos a museologia social, uma das nossas bases, fala-nos de um museu que emana diretamente das pessoas, transformando-se assim no seu meio de expressão coletiva. Não há receitas pré-definidas, nem manual de instruções. São as pessoas, os contextos, as paisagens e o tempo que nos ditam o caminho. Depois temos mais outro que diz que a gestão horizontal ou a emancipação do ser humano, caminhando da democracia representativa para a democracia participativa. Tutelas verticais, rígidas, autoritárias, geram suspeição e revolta. Museus podem ser plataformas de empoderamento das comunidades. Por último, ainda não, mas a insustentabilidade social paga-se muito caro. O social, o económico, o poder e o ambiente balizam as funções museológicas. Por outras palavras, socialmente insustentável quer dizer economicamente inviável. Quanto pesa na minha vida o museu da minha terra? É uma questão que nós nos pomos com frequência. Depois a questão dos objetos, que é tão debatida desde há tanto tempo. Novos museus, novas tipologias de objetos museológicos, novos conceitos. O objeto descontextualizado perde protagonismo e passa a conviver com os novos. A memória, a oralidade, o inventário colaborativo, o imaterial. Também a questão da exposição. A exposição não pode ser a finalidade última de um museu. A frustração da exposição convencional tem-nos sempre causado certo desconforto. A exposição, como o Jornal da Manhã, referi há pouco, a questão como ir além da exposição. Será que temos que inventar novos conceitos? Será que ficamos reduzidos à função turística, à cultura oficial? Apenas esta atividade que nós fazemos às quintas-feiras, há tantos anos, quase 20 anos, eu descubro que, afinal de contas, todas as quintas-feiras nós abrimos uma exposição às 3 da tarde e encerramos a exposição às 6 da tarde. Nesta atividade do FMID, nós temos a incorporação, temos o inventário, documentamos os objetos, temos a exposição, temos a digitalização, ou seja, praticamente todas as funções museológicas estão lá. E é uma exposição que tem 3 horas de duração e que semanalmente se repete. Fazemos a mesma coisa muitas vezes e levamos uma série de objetos à serra, num lugar onde as pessoas mal sabem o que é um museu, e levamos num cesto de cana um conjunto de objetos que há décadas lhes foi retirado. E aquela exposição dura 2 horas, 3 horas,
E para nós é um novo conceito de exposição. Por último, nós temos a autonomia e a liberdade que, como percebem, nos é tão cara. A passagem, trata-se, no fundo, da passagem ao estado de maioridade. Sem autonomia, sem liberdade, é difícil falar de gestão responsável. Autonomia, maioridade, responsabilidade são as 3 palavras-chave. Podem passar à frente? E só. Obrigado. Muito obrigado, Vânia e Manuel. É sempre bom voltar àquilo que é um projeto de referência, na minha opinião, e mostra muito bem como, apesar das dificuldades em termos de recursos, muitas vezes financeiros e recursos humanos, de facto as comunidades e a sociedade é que são os alicerces e os pilares das instituições museológicas. Chamo a Teresa, a Marta e a Maria Elvira para a mesa, para sensivelmente, como estamos um bocadinho atrasados, 20 minutos de debate. Quem tiver perguntas... Estão 2 colegas, ou pelo menos está a Natália a circular com o microfone para... Não se importam, pois não? É? Pronto. Vem a minha torrejana, que aprendi que se diz assim, não é? É lindo. Mário, se faz favor. Vou só pedir que se apresentem, caso as pessoas não conheçam, sobretudo as pessoas que estão em casa. Tá bem. Então, muito bom dia a todos. Mário Antas, Museu Nacional dos Coches. Em primeiro lugar, agradecer ao ICOM Portugal e dar os parabéns por mais uma brilhante jornada da primavera sobre um tema que é muito interessante para todos nós, museus, educação e investigação, e obviamente dar os parabéns a todos os colegas que hoje deslocaram-se até Lisboa e mostraram tão bem brilhante que fazem o trabalho de norte a sul do país, e é assim que crescemos todos como profissionais de museus, e é por isso que estamos aqui hoje, uma segunda-feira, o dia que muitos de nós fechamos, não é? Mas basicamente não fechamos, não é? Estamos sempre a trabalhar, e realmente eu só tinha mais um comentário a fazer, além de dar os parabéns a todos, e era ali uma para o Emanuel, que eu admiro o Emanuel, já o sigo há muitos anos, e só dizer que há uns tempos atrás, quando vivíamos todos uma pandemia muito grande de Covid, que levou ao fecho dos nossos museus, pelo menos fisicamente, não virtualmente. Eu tive a oportunidade, num seminário do ICOM Europa a que pertenço, dar um destaque a uma atividade que o Emanuel e a Vânia também desenvolvem, e que foi absolutamente central na união das comunidades e naquilo que pode ser o papel social do museu à séria. Nomeadamente, quando estávamos todos em momentos de Covid, realmente o papel que o Museu de São Brás de Alportel teve, por exemplo, na distribuição de comida. E gostava de convidar o Emanuel, de facto, a falar, porque foi um projeto notável e que, para além de tudo aquilo que o Emanuel disse e os colegas disseram, como a educação nos aproxima, acima de tudo, este papel social que o museu pode ter, indo mais longe, e realmente, sim, os museus mudam a vida das pessoas. Muito obrigado. Marta. Marta Lourenço, Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Eu tinha tanto... Bem, para já, parabéns por esta mesa, está absolutamente fantástica. Todos ótimos, e todos a convergir, mas coisas muito diferentes, tudo a convergir. Eu queria fazer um comentário, enquanto, enfim, museu anfitrião da exposição da Teresa, portanto um bocadinho mais particular, mas depois tenho uma pergunta para todos, que é algo que me interessa aprofundar. Tem a ver com as controvérsias, já lá vamos. Deixa-me só dizer que mais e mais os projetos de investigação estão a pedir, a própria FCT está a pedir uma percentagem do projeto, seja de devolver à sociedade aquilo que são os resultados da investigação. Portanto, esta questão vai-se continuar a colocar, que é projeto a comunidade científica, nas mais diversas áreas, vai ter que colocar lá no orçamento do projeto uma parte de recursos para outreach. Isto pode ser uma oportunidade incrível para os museus. Pode ser, de facto, nós já estamos, mas, enfim, por ser museu universitário é naturalmente mais fácil.
Mas eu acho que esta é uma oportunidade absolutamente incrível para os museus, de poder servir de janela entre aquilo que é produzido nas universidades e a sociedade. Portanto, acho que isto é importante e que é condição absolutamente sine qua non que nós estejamos abertos e que demos o acesso a tudo quanto é pedido, etc. E, como a Teresa disse, nós temos tido algumas experiências boas e más. As boas são quando nós entramos desde o princípio, como em tudo, não é? Em que ajudamos a definir, porque os cientistas, ou estes cientistas, têm uma agenda científica, quer dizer, têm questões de pesquisa que não são necessariamente as mesmas do museu, não é? E ambas são legítimas. Às vezes é difícil fazer esta quadratura do círculo, porque tem que convir a ambos, apesar de tudo, tá? E, portanto, é ótimo quando ajudamos a definir a questão. A segunda coisa é que a Teresa não podia falar sobre isto, mas eu posso. Esta exposição foi um ponto de viragem incrível para nós. Porque foi a altura em que nós demos a volta, ela própria não sabe muito bem, mas foi. Foi uma altura em que nós demos a volta e um ponto de não retorno, de certa forma, em que. E foram eles que puxaram por nós, não fomos nós propriamente o museu a puxar por eles. Problematizem. Não foi nada disso, tá? Foram elas. Isso é que eu acho que é importante também transmitir, que é, às vezes, é extraordinariamente motivador e inspirador cedermos o nosso lugar de autoridade e dar o palco sem restrições, em total liberdade, aos outros, que sejam eles quem forem. Neste caso, um grupo de 17 artistas, historiadores, etc., que eram geniais. Pronto. Tá. Portanto, e depois, no final, quando eu entrei de braço dado com o vice-reitor e vi na exposição a usurpação da África, fiquei um bocadinho aterrada, mas depois... É a vida! Deal with it! Mas foi ótimo, quer dizer, foi uma exposição que eu senti orgulho, verdadeiramente. E é por isso que eu não a quero ainda fechar. Mas pronto. Pergunta para todos. É só este comentário. Pergunta para todos. E a exposição também nos tem levado mais longe, coisas que a Teresa não tem participado tanto, mas tem levado o museu, foi de tal maneira importante que não só mudou um bocado o paradigma em relação às coleções do ICT, mas também nos tem interpelado a fazer coisas mais parecidas com o que disse a Marta, porque a questão do colonial não é só uma questão do passado, é sobretudo uma questão do presente e do legado do colonialismo no presente. E, portanto, nós não podemos ignorar situações que acontecem hoje em dia. E daí a minha curiosidade e o meu interesse tem tudo a ver com tudo o que vocês falaram. Pergunta. Quando estão numa sessão, e a pergunta é um bocadinho, podem dizer, vai ler este texto, ou vai não sei o quê, podem dizer, eu não me importo. Mas eu acho que as coisas mais difíceis que existem é o museu estar numa situação em que está a moderar, por exemplo, um contacto com comunidades, em que as pessoas estão, elas próprias, a ter uma discussão, como disse o Emanuel, estão 3 horas a discutir a fotografia, porque um se calhar diz que é a cadeia, o outro diz que é o não sei quê, o outro diz que é o não sei quê. Como é que o museu, não é? E igual para a questão do património industrial, eu acho que é igual. Quando se trabalha com comunidades em que, na realidade, não são profissionais, não são historiadores, não têm a calibração, não é? Como é que se negocia isto? Como é que se chega... Ok, não, agora aqui é cadeia. Desculpem lá, mas não é a casa da avózinha. Pronto. Porque certo, todos têm razão, são em tempos diferentes. Numa altura era a cadeia, depois era não sei o quê. Como é que se negocia isto? Será que há algumas lições que nós podemos, nós quem está agora a começar, que nós podemos aprender? Desculpem, foi um bocado longa. Eu se calhar ia sugerir que se respondesse às 2 primeiras perguntas e depois tomamos a pergunta da Joana, que acho que é a pessoa que está a seguir. Não sei se está mais alguém. Pode ser?
Diria o Emanuel começar por responder à pergunta do Mário, ao comentar a atividade ou o trabalho do museu durante o Covid, muito brevemente, se faz favor, e depois cada um responder à pergunta colocada pela Marta e depois tomamos a pergunta da Joana. Sobre o comentário do Mário Antas, pois de facto o museu tentou ser útil, abriu um espaço, de quem pode dar alguma coisa ou quem precisa de alguma coisa na net, além de pôr em linha muitas exposições que estavam disponíveis online, etc. Criou um leque variado. E depois informação também da evolução do Covid, que era uma coisa que nos preocupava a todos diariamente. Éramos assustados pelos meios de comunicação do que é que se estava a passar. A coisa ia crescendo e não sabíamos o dia da manhã. Portanto, uma informação que foi naquela altura aquilo que nos pareceu que era mais útil às pessoas. Sobre a segunda questão, claro, isto é assim. Isto é assim, como é que se negocia? Não há negociação, não necessitamos ter uma verdade última e final, não é? Eu costumo fazer assim, olha, de frente isto é uma coisa, de lado é outra. Você mira deste lado, você olha deste. A coisa, são perspectivas diferentes, não é? Cada um fica com a sua verdade. Agora, o moderador ou o mediador, se calhar tem o dever de registar as várias verdades e depois fazemos uma síntese com respeito por todos. É só isso. Marta, Maria Elvira, Teresa. Bom, então, obrigada pela pergunta. Realmente nós tivemos o cuidado ali de ir no tempo posicionando as várias pessoas que tínhamos ainda entre nós e que nos podiam vir trazer os seus contributos. Portanto, acho que realmente é preciso ter algum cuidado a fazer o contacto com as famílias e com as pessoas, essencialmente não deixar ninguém para trás. Nós tivemos algumas dificuldades porque nem todas as pessoas que ainda existem vieram ter connosco, mas foi um trabalho quase diário, quase de nunca desistir de ir à procura daquela família e dos seus descendentes. Foi muito enriquecedor e foi mesmo uma mobilização de toda a comunidade. Aqui pusemos em marcha, através da articulação com a direção do museu, que esteve sempre connosco, e pusemos em marcha todo um processo também de ir divulgando o nosso trabalho nas redes sociais. Portanto, foi essencial, porque as pessoas começaram a perceber, mesmo das aldeias mais recônditas do concelho de Torres Novas, é um concelho geograficamente bastante extenso, que a pessoa, esta e aquela, que tinham trabalhado na Central do Caldeirão, estavam no Facebook, estavam a falar em direto e, portanto, as pessoas foram partilhando isso e muitos deles contactaram o museu porque também queriam vir falar connosco. Ainda hoje estamos a receber pessoas, imaginem, de 82 anos, cujo pai trabalhou lá, portanto fazia parte dessa comunidade, portanto estamos a falar de alguém que assistiu aos primeiros passos das instalações e que portanto teria estado presente nas primeiras instalações elétricas dos anos 20 e 30, o que para nós foi extraordinário. Nós nunca conseguiríamos chegar a essa pessoa se não fosse as redes sociais. Portanto, é isso, é tentar não deixar ninguém para trás e ao mesmo tempo fazer uma grelha, que foi o que nós fizemos do ponto de vista da metodologia de trabalho, onde havia determinados pontos que
eram perguntados sempre às pessoas. Portanto, tentando focar e fazer o registro dessa informação. Lá está, nós somos de museus, estamos habituados a fazer inventário e, portanto, foi exatamente fazer esse registro e tentar não perder nenhuma informação. Claro que depois foi natural a entrega, a confiança, como todos nós sabemos, é algo que se trabalha com as comunidades. A confiança, quando existe, é espetacular, porque depois, naturalmente, vêm as fotografias, vêm os objetos, vêm os materiais com que eles trabalharam e são naturalmente doados e entregues ao museu. É isso. Eu queria só, talvez, responder-te o seguinte, porque é uma questão que me acompanha desde o início, nomeadamente é a questão fundamental de estar a fazer um serviço público, que é qual é a ética da mediação, sendo que quem me paga o ordenado são todos os trabalhadores do país, nomeadamente e mais especificamente os trabalhadores da cidade do Porto, são os seus impostos. E desde essa noção até à noção temos um conflito de visões sobre um objeto dentro de uma sala. Qual é a minha postura enquanto representante de mim próprio, mas também representante da população que me paga ou do serviço público que eu presto. E é uma pergunta pela ética da mediação, é uma pergunta que me interessa. Aí é preciso ser muito esclarecidamente, eu acho, ajuda muito despoderadamente falar de política. Acho que é aí o momento em que nós temos que começar a não ter pudor de dizer aquilo que nós fazemos é política. É a devolução através de uma estrutura governamental, ou não governamental, mas com intuito de serviço público, porque mesmo a Misericórdia, que apoia este projeto, fala com este intuito de serviço público. De onde é que vem essa ideia de serviço público? Que ideia de devolução é esta? E para que horizonte de sociedade é que ela funciona? Porque senão acontecem coisas, e eu sou muito chata nisto, sou mesmo às vezes quase mal encarada, que é a nossa boa vontade, a nossa expansão é encarada como uma substituição ao assistencialismo e nós somos tomados como um veículo de boas práticas, de tradição cristã, mas apesar de tudo nós somos instituições que produzem conhecimento, com esse rigor, com o mesmo rigor da ciência que faz foguetões, ou seja, esta linha fina entre ter uma preocupação social e ao mesmo tempo não deixar que nos comam, que é mesmo, ou seja, este é o tipo de conversa que nós aqui entre companheiras e companheiros da área podemos ter, e nós entregamos pão e nós recebemos toda a gente e temos voluntários. Daqui para fora não pode ser esta a conversa. A conversa, há um departamento da Segurança Social, nós não temos que fazer, não é? Ou seja, vê se eu me explico bem. Nesse sentido é que eu acho que nós que fazemos mediação, e não só mediação, que fazemos cultura, temos que começar sem medo a falar de política. Não é? Porque o que é que eu vou decidir, ou como é que eu vou mediar uma discussão entre alguém que diz que é azul e outro que diz que é vermelho e outro que diz que é cor-de-rosa? Ponto 1. Tenho um objetivo instrumental com isto? Não tenho. Quero levar esta gente para algum lado, num sentido de que a hierarquia, como dizem os teóricos anarquistas, a hierarquia é substituída na relação humana não pela autoridade, mas pela autorização momentânea, que é vocês dão uma autorização de, como alguém que sabe um bocadinho mais nestes 10 minutos ou nestes 10 anos, decidir que o melhor se calhar é dizer que é cor-de-rosa, porque é um bocadinho vermelho, é um bocadinho branco, não é? Ou seja, estamos a falar, na verdade, talvez da questão. A questão, que é o exercício democrático por excelência, que é de toda esta conversa, então agora cristaliza-se ou não se cristaliza, como e o quê? Pronto. E mais uma vez, como provavelmente o braço mais frágil do ponto de vista da visibilidade pública e da orçamentação, é-nos pedido, mas isto é histórico, é-nos pedido a nós que sejamos exemplarmente quem reflete sobre isso. Bora lá. Não é? Já estamos habituados, mas sim, eu acho que a palavra aí é ética e política.
Também enquanto pessoa que geriu um fundo público da FCT, a questão ética e a questão da devolução à sociedade é central e fundamental, o que se conjuga bem também com o caso do museu e no caso do museu universitário ainda mais. E, portanto, essa é uma preocupação, de facto, muito, muito importante e que orientou a nossa pesquisa e a questão da exposição. Em relação à construção, como ultrapassar dissensos, às vezes esses não têm de ser ultrapassados. Ou seja, se é polifonia, é tentar trazer presente as várias perspectivas e tentar fazê-lo de uma maneira que cada pessoa se sinta confortável nisso. E, portanto, uma pergunta que era recorrente quando havia uma decisão, seja ela manter as várias perspectivas ou haver um acordo à volta de uma perspectiva, por exemplo, o caso do nome da exposição, aí realmente não podíamos ter vários nomes. É isso. A questão era, todos e todas nos sentimos confortáveis com esta decisão? Alguém se sente completamente desconfortável, acha isto completamente inaceitável? Se as pessoas uns preferiam um outro nome, mas achassem que ainda assim, não, este nome faz-me sentir bem, não me envergonha, portanto, então é avançar. Portanto, a ideia era exatamente essa. Portanto, é sempre ir construindo, quando era preciso realmente decidir, esta pergunta era a pergunta fundamental. E as pessoas deviam se manifestar e sentiam-se à vontade para se manifestar, também a criar um ambiente em que isso seja possível. Depois, outra coisa muito importante também, que é uma batalha, que começa a ser, até pela pressão da FCT, de colocar a questão do impacto societal e da relação com a sociedade como um critério fundamental, é realmente o achar que o trabalho que fazemos quando organizamos, pensamos e produzimos uma exposição que é diferente da produção de conhecimento e que essa sim é só notável nos artigos. E não é assim. Portanto, não é assim porque nós enriquecemos muitíssimo os futuros artigos que ainda tenho que escrever e estamos a escrever, e o catálogo, etc., com todo este trabalho de cocriação. Foi um trabalho efetivamente de cocriação. E, portanto, se é cocriação, também muitas vezes a questão de resolver o que é o quê não se coloca. E surgem as várias camadas, portanto é um trabalho em camadas. Só para vos contar uma peripécia mais ou menos caricata em relação a isto, que é a discussão muito interessante que se teve à volta da figura do Gá Coutinho. Isto ainda foi durante o projeto, na construção de uma zine com uma associação chamada Canto do Curió, que fica na Trafaria, com quem estabelecemos parcerias para que conversassem connosco sobre o arquivo. Nós mostrávamos as imagens e havia uma discussão à volta das imagens e fizemos várias sessões. Cada sessão trazia sempre mais um amigo, não é? Havia uma pessoa diferente que se juntava e que discutia. Eu também não participei em todas porque entendiam-me sempre a mim como a autoridade, sempre. Portanto, a professora e tal, a autoridade, eu só fui a uma ou duas. E nas que fui, a discussão era o Gá Coutinho. Então, eu até dizia, mas ele até é uma figura, até dentro das várias figuras que temos estudado, até é uma figura, digamos, simpática. Até menos má. Mas diziam, não interessa, porque o que ele fez, ele foi super efetivo na construção das fronteiras coloniais, no desmantelamento dos povos que lá estavam e que foram atravessados por essas fronteiras, e dizia o Nkaka Sessa, que é o autor dessa fanzine, dizia assim, a minha avó diz-me, claro, que não é mau, que não é completamente mau, não significa que seja bom. E, portanto, o Sessa fez questão, e eu mostrei essa estampa, de colocar o Gá Coutinho sobre um banho de sangue. E eu, a certa altura, olhei para a fotografia e disse, mas este não é o Gá Coutinho. E ele, não é? Não faz mal. Então recortou uma cara do Gá Coutinho e estampou sobre aquela figura que queria expressar, porque ele queria expressar esta sua relação com o Gá Coutinho. E pronto, tudo bem, e é a opinião dele, que está ali, que é completamente válida e que eu compreendo completamente e que me enriqueceu a mim também enquanto pessoa ao olhar para essa figura que na Trafaria tem uma avenida, um largo e uma praceta, Gá Coutinho. Portanto, ele estava muito também revoltado contra o símbolo que é nacional, que era o próprio Gá Coutinho, até além da figura pessoal. Por atenção. Só uma última coisa que é para avançarmos. A ideia de que podemos ser amigos, e amigos no laço social, não é amigos de ir tomar café, também pode ser, mas de que a amizade como laço social, não é? A amizade institucional, a ideia de que isso pode ser baseado até na divergência,
é uma coisa que temos que recuperar já. Já. Porque falar com os que acreditam no mesmo que nós é facílimo. Não é? Agora, amar, estar em processo de amor, em processo de laço, não é? Quando eu digo amor, não estou, se quiserem, até no sentido mais cristão. Estar em amor com alguém com que divergimos profundamente, isso parece-me um exercício democrático interessante. Não é? É isto. Mais uma ronda de perguntas, começando pela Joana, e depois não sei se há mais alguém. Um comentário, mas primeiro, se calhar não me ouviram ao princípio, Joana Monteiro, Museu de Lisboa. O EX surgiu mais tarde. Uma pergunta que será para a Teresa Flores, um comentário, enfim, e mais uma informação em relação à comunicação de Elvira Marques, mas primeiro enaltecer o ICOM Portugal, esta direção e os seus parceiros mais próximos para a realização desta jornada, este programa sobre este tema do IMD deste ano, que não é propriamente fascinante, mas nestas jornadas tornou-se. Foi ótimo, acho que é o sentimento geral, foi uma ótima conjugação de perspectivas muito diferentes e muito complementares e, portanto, muito obrigada. Num ano, aliás, num semestre, em poucos meses, 3 meses, 4 meses, particularmente prolíferico em encontro de museologia em Lisboa, impressionante, daqui a 3 semanas há outro, em que, enfim, é o ICOM Internacional, mas o ICOM Portugal também é parceiro, e, portanto, trabalho não falta. Bom, estamos todos gratos pelo que têm feito, por nós e connosco. Teresa Flores, projeto do Museu de História Natural, a Marta saiu outra vez? Pronto, eu vou dizer, depois alguém que lhe diga. Eu vou dizer. Direi eu, obviamente. Gostava de, antes de lhe colocar a pergunta, Teresa, que vem, aliás, na sequência do que acabou de partilhar connosco, fiquei curiosa. Gostava de também dar os parabéns pelo vosso projeto e pela sua transformação em exposição, mas também de aqui enaltecer o trabalho consistente que se está a tornar de fundo, que o Museu Nacional de História Natural está a fazer em relação a temas pós-coloniais, decoloniais, como lhe queiram chamar, de confronto, de coleções, das suas interpretações tão antigas, e de termos que mexer, de facto, na tangibilidade das heranças patrimoniais que todos temos. Esse museu tem mais do que outros, mais diretamente, mas em Portugal ainda estamos tão no princípio deste trabalho, e este é um dos museus, dos poucos museus que tem batalhado nesse sentido, e vai claramente continuar, está na agenda. Ainda agora há pouco tempo abriu uma pequena exposição, mas muito interessante, mais uma vez, interuniversidades, neste caso da Europa, sobre um panorama do Congo. Gostava de saber, enquanto investigadora, portanto, não museóloga, não diretamente colega de nós todos, o que é que para si, para além do manancial de que já nos falou, de arquivo, de materiais, etc., tangíveis e intangíveis, o que é que mudou na vossa equipa, em vocês, as três, em termos de perspectiva de trabalho de investigação? Quando falou, referiu várias vezes a passagem do arquivo para a parede. E sentiu o que nós sentimos, e acho que por mais exposições que façamos nunca deixamos de sentir, a experiência altamente impactante da transformação do que está aos nossos olhos num suporte para o outro. Muda completamente. E depois ainda mais com a ação do público sobre ela. Isto é outra conversa, mas o que é que mudou no seu olhar de investigador? Ou seja, fica igual nas próximas investigações ou não? Em relação à Elvira Marques, gostei imenso do modo como nos apresentou o caso da Central do Caldeirão, como é conhecida, de nós todos, e gostei imenso também do vídeo que nos mostrou. Para mim já não é estranho o assunto, mas vamos passar a conhecer melhor. E aí aproveito para convidar a sala. Em breve iremos disseminar essa informação, mas ainda não saiu para o público, está quase, é para a semana. Sim, para a semana. O primeiro encontro vai se chamar o Encontro na Moagem.
Encontro na moagem, este será o primeiro. Na moagem, porque é a fábrica de moagem da antiga manutenção militar, que é um núcleo de património industrial que está em criação, enquanto um dos 5 núcleos, agora 6, do Museu de Lisboa. E este vai ser um encontro especificamente sobre questões conceptuais e metodologias de trabalho na conservação do património industrial e depois na sua comunicação. No dia 23 de maio vai ser em Lisboa, na Fábrica de Moagem, e no dia 24 vai ser em Torres Novas, na Central do Caldeirão. E como nós trabalhamos na Fábrica de Moagem e na Central do Caldeirão, como vocês todos já aqui viram, com a mesma empresa de construção e restauro e também com parceiros científicos de universidades muito semelhantes, vai ser muito interessante comparar casos e discutir soluções. Fica o convite. Obrigada. Obrigada pela sua pergunta. O que é que eu aprendi? Aprendi imenso com esta discussão e com as vozes das experiências de pessoas que connosco tiveram a generosidade de fazer esta exposição e de se juntar a nós. Acho que tomei consciência de que passei anos na faculdade a ouvir, e na área das ciências da comunicação, a questão, por exemplo, da censura e das relações com a imprensa, etc., é uma questão sempre muito presente aí, como devem calcular, e, portanto, a questão do fascismo versus o 25 de Abril, que agora se comemora, estava presente ainda assim no trabalho dos meus professores e continua a estar presente, mas muito no que eram as teorias e as perspectivas até filosóficas sobre a modernidade e a história, não havia nessa forma de me transmitir enquanto aluna e depois enquanto iniciei as minhas investigações, a noção de que isto são conceitos não universais. E, portanto, que há um olhar aqui que é uma filosofia ocidental. Isso aparece muito claro, é o ocidental, mas esta consciência clara de que é uma perspectiva, que é um ponto de vista, que é um conjunto, que é uma construção histórica, passava completamente em branco, de facto, completamente em branco. E, portanto, isto fez-me realmente rever, e hoje, na orientação que faço de teses de alunos e alunas, não consigo deixar de ter esta questão. É preciso saber de onde falamos, qual é o nosso lugar de fala. Isto não significa proibir de falar seja de quem for, não é isso que quer dizer. Quer dizer é ter consciência de que nós temos uma perspectiva e estar atento a outras perspectivas. Portanto, foi isso, fundamentalmente, isso que aconteceu. E agora só para um dos slides em que mostra o diorama. O diorama foi uma estratégia. Pronto, o diorama tem uma história que tem a ver com a própria história da fotografia, porque ele é uma das invenções de um dos inventores da fotografia, que é o Daguerre, e que era pintor de paisagens e que a certa altura se interessou por uma coisa que ele ouviu dizer, que havia um francês chamado Niepce que estava a inventar uma máquina de pintura. E ele achou, olha, que excelente, eu gasto todos os anos muito dinheiro com pintores e será uma boa maneira de eu poupar aqui algum dinheiro, e associou-se ao Niepce, até que, pronto, depois conseguiram uma solução eficaz, que foi o daguerreótipo. Este diorama, que foi também, durante o século XIX, um instrumento de comunicação dos museus, quisemos fazê-lo para que, retirando os objetos, como eu tentei explicar rapidamente, que estavam a ser analisados pelos antropólogos da antropologia física, quase todos com formação em medicina, que faziam no trabalho de campo, para que o nosso olhar se fixasse, de facto, no gesto científico, no gesto de observação, de classificação, e, portanto, tornar o nosso objeto, tornarem-se os cientistas e não os objetos deles. Mas eu agora coloquei lá uma legenda que as minhas colegas me interrogaram, mas não foi exatamente daí que partimos. A minha legenda era mostrar a branquitude. E ela disse, pois, realmente nós não partimos disso, nós partimos deste interesse de reverter o olhar. Mas na verdade, o que estamos a fazer é mostrar a branquitude, que é uma perspectiva, que é uma construção cultural tal como a negritude, e que é invisível. Nós não vemos as marcas da colonialidade no nosso presente. E, portanto, basicamente isto foi, quer dizer, isto tornou-se algo que eu ganhei e
e que abre uma série de perspectivas. Portanto, os projetos de investigação acho que se tornam talvez bem-sucedidos, direi eu, não quando resolvem as questões todas, mas quando, na verdade, abrem questões, e acho que nisso fizemos bem. E, portanto, acho que é isso. Obrigada. Bem, só apenas então agradecer à doutora Joana a divulgação do nosso encontro e realmente dizer-vos que essa divulgação sairá então em breve e que todos podem participar. Nós temos um conjunto de especialistas nesta área da conservação e naquilo que vai ser a sessão no Caldeirão, claro que abertos às várias perspectivas que estarão presentes e em debate, tudo isto tem sido um caminho, uma formação para todos nós, mesmo aqueles que estão em várias áreas, quer na história, quer na parte da engenharia histórica, nos estudos de procedimentos de conservação de máquinas e mecanismos in situ, e vocês vão ver que, de certeza, temos ali contributos que podemos depois passar à discussão dos vários modelos daquilo que nós defendemos agora e que pode ser amanhã outra coisa, do ponto de vista da conservação do património industrial, sempre associado, como é ali muito o nosso caso, à preservação da memória industrial. Muito obrigada. Como já vamos com meia hora de atraso, eu só ia sugerir perguntar se há mais alguma pergunta aqui na audiência. Ou então, online também não há comentários nem nada. Perguntas propriamente não. Então aproveito e agradeço mais uma vez todas as pessoas que estiveram online. Recordar que as jornadas foram gravadas e ficam disponíveis também online nas várias plataformas do ICOM. Também teria muitas perguntas, mas vou guardá-las para o almoço e para outros fóruns, para não atrasar mais a organização. E, sobretudo, nem vou encerrar estas jornadas, porque acho que o que aqui aconteceu hoje de manhã é mais o início de um diálogo de perguntas, dúvidas e de reflexões conjuntas, que obviamente iremos todos prolongar noutros fóruns, como eu dizia. Um deles já foi mencionado aqui pela Joana, que é já nos dias 10 e 11 de abril no Museu Nacional de Tecnologia aqui em Lisboa. Também terá difusão em direto nas plataformas do ICOM Portugal, do ICOM e da Museus e Monumentos de Portugal. Portanto, é uma organização conjunta, um encontro de 2 dias que se irá chamar, portanto, dedicado a questões muito próximas de algumas que foram aqui debatidas: museus e cidadania, experiências, conceitos e desafios. A inscrição é gratuita e estão todos desde já, e já estão abertas, portanto, estão convidados todos a participar. E, finalmente, nessa ideia de prolongamento do debate em torno das questões de hoje de manhã, que foram discutidas hoje de manhã, o próximo boletim, o do primeiro semestre de 2024 do ICOM, será precisamente dedicado ao tema dos museus da educação e da investigação. Irá reunir o conjunto das apresentações 2, mais um conjunto de outras experiências que estão a ser desenvolvidas no nosso país. E, obviamente, desde o ano passado temos instituído um espaço nesse boletim que é de chamada para artigos, portanto um espaço aberto a membros e não membros, para quem quiser submeter algum texto que reflita, não é, sobre estas questões das relações entre investigação e educação em museus. Faça o favor de entrar em contato com a editora do boletim, que é a Natália Pâmio, que está ali de pé, e mais uma vez agradecer às pessoas que estiveram diretamente envolvidas na organização das jornadas, cada um dos oradores, o meu reconhecimento e, sobretudo, o meu profundo agradecimento, porque aprendi imenso e tirei imensas notas e já irei chatear à hora do almoço. Para começar, aos órgãos sociais do ICOM, muito em particular à direção, que esteve diretamente envolvida na organização, à Natália, ao Roberto, à Mariana e à Maria José, e finalmente, mais uma vez, ao Palácio Nacional da Ajuda, nomeadamente ao seu diretor, o Dr. José Alberto Ribeiro, e à Olinda Carvalho, funcionária do Palácio, que são sempre indecidíveis e sempre disponíveis para acolher as iniciativas do ICOM. Muito obrigado a todos, os que estão presentes e também os que estão em casa ou no trabalho a ver-nos. Muito obrigado. Obrigada.
Vamos ter muito. Janta industrial lá no Porto. É lindo, é lindo. Era mesmo, chamava-se mesmo. Era a central.